À vontade. Bom, o nosso trabalho ele vai falar sobre relacionamentos, né? E eu não vou ligar a câmera, porque como eu esqueci, eu tô de pijama, tá? Então eu não vou ligar a câmera, gente, sinto muito. Mas enfim. Bom, o indivíduo, ele é um ser assim, ele é um ser dependente, né? Para sua formação. E aí, a partir das interações com outras pessoas, né? Como o professor mesmo falou uma vez, a partir da interação de outras pessoas, ele vai se formando, vai sendo quem ele é, né? E de acordo com o que o professor falou para gente e com o Adorno e Horkheimer. E aí, tipo, agora a gente vai ver, né, a evolução com que o ser humano foi tendo com seus relacionamentos e com a forma dele, né? Boa noite, senhor. Vou falar aqui sobre como evoluiu os relacionamentos ao longo da história. Bom, os relacionamentos eles surgiram no mesmo período em que surgiu a nossa espécie, os Homo sapiens, cerca de 350 a 200 mil anos antes de Cristo, e começava a existir a nossa espécie. Nessa época, eu até fiz um trocadilho lá, as interações eram primitivas, entre aspas, ou seja, o contato social primário, ele era o único e era o único, ou seja, ele dominava lá. Não existia um contato social secundário, por causa que a gente não vivia em comunidades, tanto que aqui a gente vivia em nomadismo, nós éramos nômades. A partir de 8.000 a 3.750 antes de Cristo, surgiram as primeiras civilizações. Começaram assim, o ser humano começou a se assentar, formar cidades, formar sociedades e tudo mais. Nesse período começou as interações sociais de contato secundário, né? Então, uma pessoa poderia ir até um mercado, comprar alguma fruta, comprar alimentos e fazer o contato. Já no ano de 1960 depois de Cristo, veio a modernidade líquida. Com a modernidade líquida, os contatos sociais se tornaram, sim, mais relaxados. Então, uma pessoa poderia ter um amigo hoje, mas no outro dia poderia se desfazer. Nesse caso, nesse ano, o contato social secundário se tornou mais significativo. Ele se tornou a opinião de outras pessoas fora do seu círculo social também importava. Por exemplo, opiniões de político. Você tinha um lado político e certas pessoas também tinham uma opinião política ligada à sua. Então, você se tornava mais amigo dessas pessoas. Daí eu vou passar para o Patrick, que vai falar sobre como que está o relacionamento nos dias atuais. Boa noite, senhor. Então, nos anos atuais, como teve ainda mais o advento da tecnologia, né, que já tinha vindo um pouco antes, lá na década de 60, mas ele foi mais explorado para criar novas formas de socialização por meio, por exemplo, a internet, né, onde a maioria é usado o contato social secundário, mas não descarta o primário, né? E essa evolução possibilitou que no meio da pandemia fosse possível permanecer o giro de capital econômico, que o ensino social educacional não precisasse parar, sabe? Por exemplo, a gente está em forma remota aqui, né? E possibilitou também que todos pudessem se comunicar na forma remota com seus amigos, namorados, familiares, manter as relações sociais. E em outras épocas, tipo, bem antigamente, uma pandemia dessa poderia parar o mundo. Mas com esse avanço tecnológico que a gente tem atualmente, a gente está vivendo cada vez mais uma sociedade fortalecida que pode se manter independente de qualquer problema, seja ele local ou mundial. Pode passar ali. Pessoal, quem puder abrir a câmera, daí é legal para a gente assistir vendo vocês.
Boa noite, professor. Eu não tenho a câmera aqui, então eu vou ter que Tudo falar bem. só no microfoninho. Tudo bem. Eu vou falar do convívio social para o ser humano. Nessa sequência de slides, a gente vai explicar como o ser humano ficou dependente de um convívio social, e a gente vai tentar ver uma vertente biológica que explica isso com a seleção natural. Então, com a evolução da espécie Homo, uma espécie de Homo, né, que são os humanos, eles passaram a ter a forma ereta para se locomover e tudo mais. E com isso, as fêmeas dessa espécie passaram a ter o quadril mais reduzido, né, mais estreito. Com isso, por seleção natural, as fêmeas que tinham um nascimento com um bebê mais maduro, que era o normal até então dos mamíferos, elas passaram a morrer com mais facilidade no parto. Por seleção natural, as fêmeas que tinham um nascimento de um bebê mais prematuro passaram a sobreviver mais. Contudo, a partir disso, os bebês passaram a nascer mais subdesenvolvidos e mais dependentes. E aquela fêmea precisava conseguir cuidar do bebê, cuidar de si mesmo, caçar, viver naquela, a gente pode falar um pouco precário, né, mais difícil naquela situação, e com isso passaram a se criar um convívio social, porque ela precisava que outras pessoas da espécie dela, alguns machos, outras fêmeas, ajudassem a cuidar daquele bebê. E a biologia fala que a partir disso começa o convívio social no gênero Homo, né? Então, com isso, biologicamente, começou a necessidade do convívio social. Então, a gente pode atribuir que nós, na verdade, só estamos aqui, né, nesse espaço da cadeia alimentar, a gente conseguiu conquistar a nossa sobrevivência, a nossa seleção natural, justamente pelo começo do convívio social, pelas relações sociais, pela ajuda entre grupos, por criar mesmo uma sociedade. Então, com isso, a gente vê a dependência do convívio social e a gente vê que pessoas que vivem mais isoladas, elas tendem a ter muitos problemas psiquiátricos, porque realmente o ser humano, biologicamente, não nasceu para viver sozinho. Então, pessoas que vivem mais isoladas tendem a ter mais depressão, mais ansiedade, e isso pode impactar muito na pandemia, que a gente viu que na pandemia o número de pessoas procurando psicólogos, procurando terapia, procurando até mesmo psiquiatras e remédios relacionados a isso, aumentou bastante. Então, alguns problemas ocasionados pela falta de convívio social é a depressão, é a ansiedade, são os pensamentos que podem levar ao suicídio e também o apego em vícios, como o alcoolismo ou abuso de entorpecentes. Tem alguns dados da Associação Brasileira de Psiquiatria que mostrou que com a pandemia, com o isolamento social, houve um grande aumento de pessoas procurando os psiquiatras, né? E eu acho que é isso. Bom, né, como vocês viram aí, né, do decorrer do trabalho, o relacionamento, né, as interações, eles vão evoluindo cada vez mais, né, como o Felipe falou, né, que é da evolução lá. E aí, consequentemente, o ser humano também evolui, né, ou seja, os dois andam juntos. E um precisa do outro, né? Aí, tipo, se um desanda, né? Se um não evolui ou um fica parado, né? Mais ou menos assim. Ele vai ocasionar o que a gente viu aqui, né? Essas doenças, assim, que esse é em relação a, se caso, tipo, a gente não se interagir, né? Aí não, a gente acaba tendo esses problemas. Então, é mais ou menos isso que a gente tentou explicar, que
é importante, né, esse meio de se relacionar com os outros, de conversar. E é isso aí, gente. É esse o nosso trabalhinho. Obrigada. Aqui as referências bonitinho. Muito bem. Eu já ia perguntar das referências. Gente, uma dica legal para todo mundo, né? Nas referências, sempre que for de internet, né, que a maioria dos casos, né, muitas vezes a gente pega a referência da internet, colocar sempre a data de acesso, né, porque às vezes o conteúdo muda, enfim, o link muda, então a gente quando coloca os links, é bom colocar sempre depois data de acesso, tal, sei lá, 7 de junho de 2021, né, isso é uma coisa legal. Bom, primeiro eu quero abrir para a turma, para os demais alunos, né, comentários, o que vocês querem perguntar para o grupo, enfim, querem fazer algum comentário. O Alisson está batendo palma. Bom, eu vou fazer um comentário assim da apresentação. Eu acho que fiquei feliz de ver um começo bem contextualizado historicamente. Assim, vocês foram buscar, né? Fizeram, vamos dizer, um olhar ampliado, né? Foram ter esse olhar, não vou nem dizer histórico, pré-histórico mesmo, foi olhar lá para trás, né? E acho isso interessante. Eu acho que é bom a gente ter essa perspectiva, né? Ficou uma escala um pouco, eu acho que assim me assustou um pouco essa quebra muito brusca, né? A gente está falando de 300 mil anos atrás, daqui a pouco vem os anos 60, mas eu entendo, né? A gente enfatizar, vamos dizer, as marcas mais recentes, né? Isso, ok, tudo bem também. Mas tem um negócio, no fim, tem uma transparência, acho que a última transparência tá escrito ali, pandemia inovou, a conclusão, eu queria entender um pouco melhor essa conclusão, acho que eu fiquei esperando uma conclusão e acho que ficou um pouco aberto. Eu não sei se alguém do grupo quiser fazer uma fala assim para dar um fecho nisso, né? Vocês começaram lá de trás e como é que estão as coisas hoje? A conclusão acho que é bom que feche algumas coisas, embora a gente não fecha tudo numa conclusão. Vamos dizer, a história dos relacionamentos humanos ela tá acontecendo agora, hoje, aqui, né? Essas coisas estão acontecendo. Mas algumas coisas a gente talvez possa Professor, dizer. Fale. eu acho que ela quis dizer sobre a minha parte, que eu falei sobre a inovação, né, industrial, tecnológica, que fez com que a pandemia não precisasse parar o mundo necessariamente da forma que pararia antigamente, sabe? Eu acho que ela usou as palavras erradas, mas para dizer mais ou menos isso. Não palavras erradas, que a palavra tá certa, né? Mas no contexto errado. Isso. Legal. É bem colocado. Eu acho assim, eu também não quero falar em errado e certo aqui não, porque acho que a gente está trabalhando o semestre inteiro buscando superar um pouco isso, né? Aqui nas humanidades a gente não quer esses binarismos, não. Mas eu entendo, né? Ela acho que quis amarrar um pouco um ponto que você colocou ali, né? Bom, eu sinceramente vou confessar sei lá, minha incapacidade, né? Eu não sei, eu fico tentando imaginar como seria essa pandemia numa circunstância muito diferente em termos tecnológicos. Eu realmente tenho muita dificuldade de vislumbrar como seria isso, né? Muitas pessoas fazem referência, por exemplo, tem duas coisas que têm sido muito faladas, né? Uma é a gripe espanhola, né, 100 anos atrás. De fato, as condições eram muito diferentes. E a outra muito mais distante ainda, que é a peste da Idade Média, né? Porque ali atingiu grande parte da humanidade, pelo menos do Ocidente, foi muito sério, né? E ali, com certeza, a gente está falando de 600 anos atrás, então as condições eram completamente diferentes, né?
Mas é muito complicado é um exercício difícil esse, né, da gente tentar imaginar como seria passar por um sufoco como a gente está passando num contexto daqueles, né? É tanta coisa diferente que eu acho que, sei lá, é uma aventura. A gente A comparação fica até difícil, né, senhor? fica até difícil, né? Até porque muitas coisas a gente tem, vamos dizer, não é só a tecnologia, mas é, por exemplo, o acesso a certas coisas, né? Vamos dizer, na Idade Média, até mesmo a questão da leitura, como é que era visto isso, né? Como é que era feito o ensino? Então as coisas eram tão diferentes, né? Eu acho que a gente, vou tentar colocar assim, de modo bem geral, a gente tem respostas muito diferentes, claro, por causa da tecnologia, que nascem, a meu ver, e eu quero que vocês me ajudem que é difícil pensar isso, né? Vamos pensar junto. E eu acho que essa diferença nasce um pouco do fato de que a gente tem demandas muito diferentes, né? Então, tem um amigo meu sociólogo que fala assim: o sapo não pula por beleza, ele pula porque precisa, né? Pula por precisão. Então é isso, né? A gente está se virando muito, né? Mas é porque a gente tem necessidades hoje, né? Que eu acho que eram muito diferentes, talvez não existissem tanto, né? A A questão gente do tem uma tempo. estrutura, querendo ou não, né, senhor? Então, Porque lá naquela época era uma estrutura bem simplória, né? Eles viviam no simples. Agora a gente tem tudo na nossa mão, né? eu estou querendo dizer, por exemplo, olha só que coisa, né? A gente trabalha hoje, pensa num modelo, não sei vocês, assim, eu imagino que sim, nós todos aqui somos de um jeito ou de outro universitários, né? Eu também sou, né? Sou professor universitário, enfim. E assim, naquela época, né, se a gente for voltar lá para a Idade Média, não era uma coisa tão normal isso, né? Quer dizer, tinha as pessoas que iam para a universidade, mas isso era vamos dizer, um privilégio, uma coisa que não era estava muito menos universalizado do que agora, embora a gente sabe toda a dificuldade que tem, né? Mas já mudou muito. E por conta disso, a gente é obrigado, entre aspas, né? Sei lá, a gente é obrigado a fazer por onde, né? E é o que nós estamos fazendo agora, né? A gente está aqui criando, olha só que louco, criando um jeito de apresentar um seminário, né? E isso surge por conta de uma necessidade que talvez não existisse, né? Então, coisas que são dramáticas para a gente hoje, talvez não existisse essa. São problemas novos, mais problemas, né? A gente tem mais problemas, então a gente tem a obrigação de criar mais soluções, né? Então é isso, acho que a gente está vivendo, né? Mas realmente é muito difícil a gente se posicionar, pensar como era, né? Naqueles antigos tempos, né? Mas e aí, mais alguém quer comentar? Acho que é isso. Tranquilos? Fala. Eu acho que é isso mesmo. É, Por aí, acho que a discussão foi boa. legal. E fica assim, é um tema complicado, né? Porque a gente está falando de modo muito. Tem maneiras diferentes de olhar, né? Uma é o que a gente está fazendo agora, é um olhar, vamos dizer, panorâmico, né? A gente deu uma pincelada aí histórica e tal. Mas todo mundo aqui sabe da nossa dificuldade diária, né? Também de cuidado, vamos dizer, do menor, ou seja, no olhar mais caseiro, mais pessoal, né? As dificuldades que surgem também e que nem são muito simples de colocar num seminário, né? E que surgem do nosso cantinho, né? Cada um está vivendo o seu drama. Eu estou num quartinho aqui, entulhado de livro, enfim, e cada um com as suas demandas, suas dificuldades. Então é difícil a gente olhar, tratar desse lado mais pessoal ao mesmo tempo que a gente deu o olhar ampliado. Então eu achei legal porque vocês optaram por essa visão mais panorâmica, né? Eu acho que a gente aprende mesmo, né? Mas assim, às vezes, né? Não sei o que vocês acham. Às vezes os grandes desafios nossos
até uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo, assim, os grandes desafios nossos hoje na pandemia, muitas vezes, não são, às vezes, de compreensão de uma matéria, ou enfim, de uma tecnologia, muitas vezes é o pequeno mesmo, é como é que vai compartilhar, sei lá, com outras pessoas da família, aquela situação, aquela necessidade, aquele momento, né? Sabe, essas pequenas coisas do dia a dia, né? São pequenos desafios, mas muitas vezes são coisas que às vezes nos desafiam mais, são essas pequenas dificuldades do dia a dia, né? Não sei se me faço entender. Para mim é bem mais fácil falar da socialização dos outros do que da minha própria, né? Olha, Patrick, você resumiu muito bem. Acho que acho que é por aí. Eu entendo desse jeito assim também o seminário de vocês. Acho que vocês deram aquele olhar ampliado e cada um, como é que diz o outro, cada um com seus problemas, cada um tem seus perrengues, né? E afim, a gente teria que marcar um dia só para para comentar essas Mas passam horas, particularidades, né? Eu tenho textos para apresentar, né? Sempre tenho vontade de compartilhar coisas com vocês, mas aí num esquema mais de vamos dizer, de um brinde, de um extra, mas não preocupado com prova especificamente. Fica bom para vocês? Tranquilo? Acho que é melhor, né? Ótimo, professor. Não, beleza. Então, gente, agradeço vocês. Deixa eu ver aqui quem que são os próximos aí possíveis apresentadores. Será que o grupo do William, Gabriel e Pedro, Exclusão Social, vocês estão aí? É só para comentar que a gente está gravando, né? Então, de um jeito ou de outro, nós estamos registrando a apresentação. Só para dar esse toque. Nada, ô William, seja bem-vindo ao grupo dos mal acabados, preocupa não. É isso aí, Tiago. Gente, boa noite, professor. Nosso tema é exclusão social. O trabalho foi feito por mim, pelo Gabriel e pelo Pedro. Acho que o Pedro teve um probleminha, ele não pôde estar aqui, mas aí depois eu vou solicitar para ele encaminhar um e-mail para o professor. É um tema bem vasto, com muitos subtópicos. Acho que todos esses temas que o professor sugeriu aqui, cada um daria uma aula de mais de 1 hora, creio eu. E assim, hoje o nosso objetivo é mais trazer esse tema para vocês, para que a gente possa levantar questionamentos, indagar, né? E a gente nunca vai chegar num consenso final do que seria uma exclusão social, mas a gente pode abordar isso e para cada um ter aí o seu próprio conceito e tentar evitar o que seria essa exclusão social. Pedir para que o Gabriel passe aí para o próximo slide. Mudou? Isso, aí é você. Ah, tá, não, é só para saber se mudou aqui. Estou com 2 monitores que eu estou perdido. Vou falar um pouco sobre o que é exclusão social. A exclusão social, em geral, é o afastamento ou a privatização de determinados indivíduos. Nesse trabalho, a gente vai falar sobre a exclusão social de étnicas, de culturais, regionais, econômicas, políticas e patológicas. Para a gente discorrer um pouco sobre o assunto, né? Além de a gente entender o que seria a exclusão social, é muito interessante para que a gente saiba também como isso iniciou. Se perguntar, nossa, então desde o início da humanidade sempre houve o que seria a exclusão social. Então é muito interessante a gente buscar como isso se iniciou, quais são as causas, quais são as consequências dessa exclusão social também. Algo muito interessante que a gente pode perceber é que, assim, perante a lei, né, hoje a Constituição brasileira, ela assegura que todo mundo é igual, que todo mundo tem os mesmos direitos, que todo mundo tem os mesmos deveres. Mas será se na prática isso realmente acontece, né? Então, por que isso não acontece? Por que há uma minoria ali que, de certa forma, é excluída? Por que há uma minoria que não tem acesso a tantas informações, não tem acesso a, seja lá, dinheiro ou a internet, não tem acesso a alimentação? Então, a gente pode ver que a desigualdade social, né, uma das principais causas que acontecem aí, que vai acometer a exclusão social. Então, quando há essa desigualdade social, logo como consequência também há uma exclusão social. Uma é inerente à outra, né? E isso surgiu antes do modelo econômico político do capitalismo contemporâneo, porém, um boom maior, e onde teve uma maior influência, foi realmente com o capitalismo. Então,
essa exclusão social ela é impulsionada pelo capitalismo. E isso acaba gerando uma marginalização, né, das pessoas, e muitas pessoas têm aí os seus direitos excluídos. Alguns dos termos que a gente pode categorizar a exclusão social seria a precariedade, a vulnerabilidade, marginalização, discriminação e principalmente a segregação social. Aí tem sobre a outra perspectiva, né, que existem algumas das distinções, que seria a inclusão social, a justiça social, o capital social, a integração, a autonomia e o empoderamento. Pode passar, Pedro. Pedro, tá Perdão, aí? isso. Gabriel. Acho que o Pedro, o Pedro não estaria. Mas, no caso, como eu também fiquei com um pouco da parte dele, o combinado era todo mundo estudar tudo para, se isso eventualmente acontecer, né? Como se dava, então, essa exclusão social nos tempos passados? Nas sociedades antigas, como é que isso acontecia? Pasmem vocês, antes vocês, acho que já estudaram história em algum momento, né? Sabiam que em algumas determinadas tribos indígenas, ou então em algumas sociedades, crianças, quando nasciam com alguma deficiência, elas eram acabadas sendo retiradas da sociedade, pessoas homossexuais também. Então, assim, a própria Igreja Católica, por muitos momentos, perseguiam as pessoas. Então, isso também se dá como uma forma de exclusão, né? Você acaba tendo uma aversão a um determinado grupo. Então, professor, se em algum momento você quiser interromper alguma coisa aqui, quiser entrar também no tema, fica à vontade, tá? Beleza. Voltando aí na Idade Média, a gente via que ocorria muito essas matanças, essas perseguições, né? Justamente por conta dessa exclusão que se tinha com algumas dessas pessoas. Além disso, né, da exclusão social sobre esses subtópicos, a gente percebia que logo na sociedade egípcia também, eles tinham muitas categorias bem definidas como é que seria. Então, desde escravos, logo em seguida você vinha subindo ali na pirâmide, né, os camponeses, artesãos, soldados. Então, também era uma forma como eles se davam essa exclusão. Você vê como se divide a sociedade, automaticamente ela acaba excluindo uma parcela da população, né? Pode passar, Gabriel. Aí, são alguns subtópicos, né, subtemas, de tipos de exclusão social. A gente resolveu trazer aqueles mais próximos da nossa realidade de hoje e questionar para vocês se em algum momento vocês já acabaram cometendo isso e o porquê. Será que a gente cometeu isso? Será que nós somos ensinados dessa forma? Será que a gente precisa rever alguns conceitos, né? Ou será que você está conseguindo incluir as pessoas do seu convívio? Então, assim, uma exclusão que se tem nesse momento é a exclusão de gênero. E é muito importante, gente, hoje, principalmente, a gente diferenciar gênero de orientação sexual, tá? Então, a exclusão de gênero, ela se tem, geralmente as mulheres, elas são mais excluídas, né? Geralmente as mulheres a gente vê hoje que ainda em si não estão com uma parcela boa de mercado de trabalho, ainda ganham menos que os homens. Então, isso é uma forma de exclusão social de gênero, tá? As pessoas trans também, pessoas que não se identificam com o sexo que elas nascem, né? Então, elas são pessoas também que sofrem com isso, tá? A exclusão sexual é o tipo de aí já é uma exclusão diferente, é de acordo com a sua orientação sexual, tá? É muito importante, não é opção sexual, é orientação sexual. No caso, gays e lésbicas acabam tendo também essa exclusão devido à sua orientação sexual. A exclusão cultural seria a dificuldade aí de acesso de uma certa população aos produtos culturais de outrem, né? Então, é como se a minha cultura ela é absoluta, a minha cultura é esse ponto e eu vou me fechar no meu mundo e eu não quero saber mais de outras pessoas. Então, é basicamente isso. E acaba muitas pessoas sofrendo, porque quando você muda de região, é um choque de realidade para você. Você acaba se adaptando àquela realidade, porém é como se você tivesse que esquecer tudo que você já viveu. Então vamos ter cuidado com isso para acabar não agredindo, né, a cultura do outro. A exclusão regional também, que seria aí o distanciamento, o desinteresse por outras regiões, isso geograficamente falando, e você acaba tendo essa aversão à parte aí do seu envolto. Pode passar, Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre a exclusão étnica e econômica. A exclusão étnica, ela tem a ver com a parte racial
e também com a parte dos indígenas. Hoje em dia, os indígenas e os negros em si estão sendo bem prejudicados, mais os indígenas. O território deles no Brasil hoje está sendo muito maltratado. Eu tenho dado uma pesquisada e recentemente eu vi que os garimpeiros invadiram uma propriedade indígena e queimaram o local deles de moradia, isso meio que como um protesto. Eu não entendi muito bem, porque para mim isso não é protesto, porque não se deve queimar moradia de ninguém. E eles têm baixa taxa de trabalho, eles não conseguem arrumar muito trabalho, devido até à cultura deles também. Muita gente tem esse preconceito com a cultura. E os negros, a maior parte é por conta da cor da pele deles. As pessoas acham que elas são inferiores. Eu até então sou um pouco moreno, mulato ali, eu não sei como ao certo me definir isso. E em questão econômica, a pessoa, por ter um capital maior, ela acha que se tem o direito de ser melhor que alguém. Se você, por exemplo, é um médico muito bem renomado, mas você não tem a capacidade de entender que você teve estudo, você teve a ajuda ali dos seus familiares, ou até mesmo você fez tudo por você, e você diminuir alguém que, por exemplo, não teve a mesma condição que você acaba excluindo aquela pessoa por ela ter baixo dinheiro. Isso acontece bastante, eu vejo isso porque eu trabalho como prestador de serviço, e muitas vezes eu vejo pessoas que são extremamente ignorantes comigo, por conta que acham que eu não tenho o devido estudo, ou elas acham que se tem o direito de ser ignorante comigo só porque eu estou na residência dela fazendo um serviço para ela. E eu vejo muito isso. E uma coisa também é a educação. A educação tornou-se uma exclusão social, querendo ou não, porque para você poder ter um bom ensino hoje em dia, algumas das escolas são caras e nem todas as pessoas conseguem ter esse dinheiro para poder pagar para os filhos. Graças a Deus, a minha mãe conseguiu pagar uma faculdade para mim, um colégio para mim. Eu consegui fazer o colégio. Hoje em dia eu trabalho, consigo pagar a minha faculdade. E tem pessoas que acham que só porque tem o dinheiro, que tem o capital, pode diminuir outras pessoas, e isso é extremamente errado. Gabriel, eu Oi. achei excelente sua fala. Deixa eu reforçar isso aqui mesmo, né? Só falar para vocês, né, gente, que mudar essas situações, essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, tá na mão de todos nós, né? Então, vocês que estão aí, a moçada da turma, né? De um lado, tem essas pessoas na condição que o Gabriel comenta, né? Que às vezes tem uma dificuldade maior, até por uma questão econômica, enfim, onde o background não teve tantas oportunidades. Então, abraçar, agarrar assim, a oportunidade mesmo, cada momento, cada interação com o professor, enfim, absorver o máximo, né? Da minha parte, eu quero atender todo mundo, estar à disposição, né? E para os demais, eventualmente pode ter algumas pessoas aqui que têm as coisas mais, vamos dizer, mais fáceis, né? Com menos dificuldades. Então, cabe também a vocês o respeito, né, gente? Tratar com igualdade, né? Tratar com dignidade os seus colegas. Isso é fundamental. Gostei muito da tua fala, Gabriel. Pode seguir aí. Eu terminei aqui. Certo. Para finalizar aqui, alguns tipos de exclusão, né? Os que são mais relatados. A exclusão política. Na verdade, a exclusão política ela está muito ligada a essa falta de informação, essa falta de acesso aos meios precários que muitos da população eles acabam tendo ainda, e quando você não tem acesso a isso, você acaba aceitando qualquer coisa, né? Aceitando o que vem, você acaba não tendo informação, e meio que é um paradoxo, porque automaticamente quando você não tem educação, quando você não tem acesso a isso, você acaba não tendo a oportunidade mesmo de poder melhorar um pouco mais, né? Então, acaba num looping. Outra coisa muito importante a gente estava falando muito de minorias, né? Que tem uma minoria que sofre com
isso. Mas se a gente for notar hoje no Brasil, o percentual da população que é rica, que realmente detém do poder político e econômico do país, é muito pequeno comparado ao tamanho da galera que é pobre, que vive na miséria. Então, que minoria seria essa? Que a maioria que realmente passa fome, passa frio, não tem educação, e, né? Então, é meio que um paradoxo quando a gente fala disso, exclusão social, você está excluindo a minoria. E também, gente, uma exclusão, acho que uma das mais importantes, não falando que as outras não sejam, mas a exclusão patológica. Ela acontece muito, como a gente já havia falado, né, nos anos anteriores, as pessoas acabavam sendo assassinadas por isso, mas hoje a gente já tem uma inclusão maior, porém ainda é um tema que tem que ser muito discutido também, quando as pessoas nascem com algum portadores de deficiência, né? Então elas acabam sendo excluídas ou tendo menos oportunidades por isso. Então, é muito interessante a gente poder incluir de qualquer forma. E hoje a gente que é engenheiro, estamos estudando para isso, vamos pensar, né, em meios que a gente pode cada vez mais incluir as pessoas. Então, se você vai fazer, sei lá, um avião, se você vai construir uma casa, se você vai fazer qualquer coisa, a gente está aqui para tentar buscar melhorias para o mundo mesmo, né? Então, vamos tentar trazer essas melhorias. Só mais um adendo que o William falou ali agora de tentar trazer melhorias e essas adaptações. Eu sei que o Alessandro Corrêa, que é professor da Univap, eu já tive aula com ele no colégio, ele tem uma prótese. E eu não sei se todos já viram, mas se não, dê uma olhada. A prótese, ela funciona lendo o pulso do músculo para pessoas que, por exemplo, não têm a mão. Ela lê o pulso do músculo do braço, do seu antebraço, e faz os movimentos. Eu já tive aula com ele, eu vi algumas coisas dessa e eu achei uma coisa muito legal. Ele faz tudo em impressora 3D, que não sei se alguém viu a palestra, pelo menos eu vi com ele na palestra de impressora 3D, e é uma coisa muito, muito legal mesmo de estar vendo. Só um adendo ali, voltando Eu escolhi a dedo aquela imagem, professor. Acho que é uma imagem que todo livro de geografia possui, que é daquele prédio ali no Rio de Janeiro, né? E logo em seguida a favela, acho que é um prédio no Morumbi, se eu não me engano, para a gente ver o tamanho, né, da desigualdade social, acaba sendo a exclusão. Então, poderia ser o contrário, né? Poderia ser tudo isso ali prédio, caso toda aquela população morando em lugares dignos mesmo, e a população que seria a minoria seria a população que acaba não tendo nada, né? Mas acaba sendo o inverso. Pode passar, Gabriel. E para concluirmos aí o trabalho, é mais para deixar mesmo esse questionamento para a gente, se nós estamos cumprindo o nosso papel social, se estamos trazendo melhorias, se estamos buscando ser pessoas melhores a cada dia. A gente sabe que seria basicamente utopia, talvez com esse modelo a gente talvez não consiga mudar o sistema radicalmente, mas é como o professor falou, cada um fazendo a sua parte, a gente já consegue uma mudança muito grande, né? Então, apesar de ser uma utopia ainda, tem algumas ações que a gente consegue fazer, como reparação, né? Práticas de ações excludentes, adotar algumas políticas afirmativas aí em relação a negros, indígenas, em relação a todo mundo que é afetado com a exclusão social. E também, outro tema que antes eu até mudei a minha ideia, não sei se alguém ainda concorda ou discorda com isso, é mais um ponto meu mesmo, eu não era tão a favor de cotas antes, mas hoje em dia eu já compreendo que a cota, pelo menos para mim, ela é uma reparação, né, histórica, ela é uma reparação que é necessária ser feita, então, assim, eu acho que ainda, pelo menos também, é algo que você está tentando ali diminuir essa exclusão que se tem. Né, é uma reparação. Outras práticas bem mais introspectivas é para cada indivíduo. Se a gente está praticando esse acolhimento, se a gente está praticando a empatia, se estamos gerando essa inclusão aí na sociedade. Foi esse aí o nosso trabalho. Não sei se o Gabriel quer terminar, quer falar mais alguma coisa? Não, para mim tá bom. Eu gostei do jeito que você terminou, não tenho mais nada a agregar, não. Legal, gente. Tem referências? Sim. Aí, garoto. Uma das nossas referências também. Isso. E aí, lembrando sempre a gente, para os futuros trabalhos, né, colocar a data de acesso, né, o nome do site. Tudo bem, a gente está aqui treinando, estamos aqui para aprender também. Professor, eu peço desculpa, mas quando o professor falou do trabalho anterior, eu falei, agora já não dá mais tempo. Não, tranquilo. É tudo corrido, mas aqui a gente está aprendendo.
Eu estou super contente com a apresentação de vocês. Eu acho que foi muito boa a apresentação. É um tema muito importante. De fato, cabe a cada um de nós pensar nessas coisas, né? Tá de parabéns, assim. Tem algum comentário da turma, perguntas, observações? Não? Eu posso fazer só um Fala. comentário quando eles falaram da exclusão, né, das Aham. grandes maiorias, né, que recebe o salário mínimo ou que vive na miséria, né? E a gente sempre ouve falar muito da falta de oportunidade, né? Quantos talentos que a gente não tem, não nas empresas ou nos institutos de educação, dessas pessoas que estão excluídas, né, por falta ali um pouco de dinheiro, mas que tem muito talento, né? Mas elas não têm a oportunidade. Eu bato muito, falo muito com o meu pai, por exemplo, lá na pequena cidade de Capitólio, uma cidade pequena, lá em 78, quando ele se formou, e naquela época o ensino médio fazia junto com um ensino técnico, né? Então ele se formou como administrador de empresa, né? Aos 17, 18 anos. Ele e um primo dele. E aí o primo dele foi para São Paulo e ele foi para Belo Horizonte os dois tentar arrumar emprego. No primeiro lugar que o primo dele foi tentar fazer estágio, alguma coisa, o cara falou: o cara acabou de pedir demissão aqui, eu vou te colocar aqui para treinar aqui, um office boy, alguma coisa assim. E meu pai rodou 3 anos para tentar nessa área e não conseguiu nada. E aí virou vendedor de biscoito, depois foi trabalhando nos Correios, acabou virando pedreiro depois. Então, meu pai não teve a oportunidade, por mais que ele tenha corrido atrás. E meu primo, por uma pequena oportunidade que ele teve, ele já fez a carreira dele, criou a própria empresa dele. Então, as pessoas, lógico, também tem que estar se preparado também. Né? Mas a falta de oportunidade para esses excluídos gera mais exclusão ainda. A gente perde muitas pessoas a isso. Sim, é bem importante esse tipo de relato, né? Porque é claro que a gente, talvez algumas pessoas possam argumentar, né, com uma certa razão, de que é muito difícil, ainda mais num país como do tamanho do nosso, né, dimensões como o nosso, um governo dar conta dessas coisas, né? Mas de todo modo, o que a gente precisa pensar é que é uma tarefa de todos e também do governo, né? É a gente promover, tentar equalizar o máximo possível, né? Quer dizer, melhorar, trabalhar para melhorar vamos dizer, para que as pessoas dependam cada vez menos da sorte, né? Porque existe um pouco isso, né? O cara estava no lugar certo na hora certa, né? Mas numa sociedade melhor equalizada, isso deixa de ser uma variável tão importante, né? E assim, aquela história, né, gente? Num país com diferenças profundas como nós temos, né, no Brasil, a situação de crise, ela corre o risco de aprofundar essas dificuldades, né? Então a gente está vivendo um momento que é bem delicado nesse aspecto, né? A gente vê numa situação como essa de pandemia, como algumas pessoas ainda conseguem, de alguma forma, se proteger um pouco mais do que outras, né? Enfim, é para a gente refletir, é para a gente pensar, né? E é uma vida para resolver, né? Mas está na mão da gente também, né? Ok, eu quero agradecer muito vocês, eu achei excelente, né? Deixa eu ver aqui a minha sequência, o que eu estou pensando aqui, ó. Tem um pessoal que está que tem um tema assim que talvez dê para correlacionar um pouco, que é o pessoal da falta de socialização. É Camille, Giovana, Lívia e Maísa. Pode ser? Vocês colocam na tela? Pode sim, professor. Beleza. Fique à vontade aí. Tudo certo, menino? Pode começar? Pode começar. Bom, boa noite, gente. Esse trabalho foi feito pela Camille Albernaz, por mim, Giovana, a Lívia Helena e pela Maísa. A gente vai falar um pouquinho sobre a falta de socialização. E iniciando agora com uma breve introdução,
Como eu coloquei aqui embaixo, a neurocientista social Stephanie Cassiopo, ela disse uma vez que somos uma espécie social e nós realmente precisamos de outros para sobreviver. Então, se comunicar, falar sobre sentimentos, sobre como estamos nos sentindo, é sempre essencial para a gente saber lidar melhor com as situações da vida e para enfrentar vários tipos de problemas. Um deles agora que todo mundo passando é a pandemia, né? Então, antes da pandemia, as pessoas que não gostavam tanto de socializar, elas eram meio que obrigadas a fazer isso diariamente, porque elas tinham que trabalhar, elas tinham que ir para o colégio, elas tinham que ir em eventos sociais, e acabar criando, então, essas relações sociais. Só que, então, com a pandemia e com o pacote completo de aulas online, trabalho em home office e a suspensão dos eventos sociais, então essas pessoas que já não gostavam tanto de socializar, elas entraram numa zona de conforto, num momento que é conveniente para elas não socializar. Esse tema, falta de socialização, já era presente na vida de muita gente antes da pandemia, que a pandemia trouxe esse tema à luz, porque agora é todo mundo vivendo com a falta de socialização. É sobre isso que o nosso grupo vai falar, e nada mais justo, né, começar falando sobre a pandemia. No começo da pandemia, em 2020, quando a população ela entrou em quarentena por causa do coronavírus, tudo mudou. Com a chegada do home office, dos eventos, os eventos foram cancelados, as aulas em AD, a sociedade ela teve que ficar, vamos dizer, presa dentro de casa. E isso gerou muitos impactos. Os principais foram crise de ansiedade, irritabilidade, insônia, alteração de humor, insegurança para apresentar trabalhos, fazer prova, entrevistas online, porque as pessoas estavam acostumadas até então, tudo no modo presencial, e aí do nada vai para o online, é um baque muito grande, né? Tudo que é novo gera um medo, né? Bom, depois de mais de um ano na quarentena, a gente pode falar que esses impactos eles se tornaram mais agressivos. O que antes era uma irritabilidade, uma insônia, virou uma ideação ao suicídio, o alcoolismo, uso e abuso de entorpecentes, depressão, crise do pânico. Até eu acho que teve um grupo que comentou sobre isso na apresentação agora. E tudo isso provavelmente ele foi provocado pela angústia, a mudança de hábitos, o luto, o desemprego. As pessoas, até agora, elas estavam acostumadas com um tipo de problemas. E, de repente, ela começa a ver os seus familiares morrendo, seus amigos, o desemprego, né? Estava numa situação estabilizada e, do nada, a empresa vai e tem que fechar e falha. Então, medos bem, né, difíceis. Pode passar. Ah, tá. Bom, a gente resolveu trazer a síndrome da gaiola também, foi até o que a gente tem um tema do fórum, a gente achou bem interessante e dava para casar com o tema, né, da nossa apresentação. E de acordo com o psiquiatra Gabriel Lopes, a síndrome da gaiola ela é causada após muito tempo dentro de casa, e aí as pessoas acabam ficando com medo de sair, né? E com a flexibilização das aulas, a possível, né, o retorno das aulas agora com o possível sistema híbrido, os adolescentes eles começaram a ficar com medo e não querendo sair de casa, porque passaram tanto tempo eles acabaram se acomodando, fazendo as provas online, não tendo que falar com os professores, só assistir a aula e, né, não precisa falar um bom dia, boa tarde, normalmente a gente tem que falar sempre, né? E aí eles começaram a ficar muito angustiados. Então, os principais sintomas foram depressão, o medo de sair de casa e se contaminar e acabar passando o vírus para a família. A gente já esperou tanto tempo pela vacina, será que não compensa esperar mais um pouquinho e sair de casa com segurança? E é isso. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre o não querer socializar, o ser antissocial, muita gente quando falava disso
no dia a dia, também era um erro que eu cometia muito, e achar que ser antissocial é não querer socializar, mas eles são duas coisas bem diferentes. Nem sempre, então, preferir ficar sozinha é um sinal de transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno, ele é muito marcado por um padrão geral, descaso, então, com as consequências e direitos dos outros. Então, uma pessoa que é diagnosticada com esse transtorno, ela é muito marcada, então, por não ligar pelas pessoas que estão ao seu redor, ela quebra muitas regras e leis, ela tem uma fácil irritabilidade e ações muito agressivas. A não querer socializar é só uma falta de vontade de socializar. Ela aparece em algumas fases da vida, por exemplo, na faixa etária, como a adolescência, quando ocorrem muitas mudanças na vida, mudança no corpo, na mente, então muitos jovens acabam se sentindo incompreendidas e se isolam voluntariamente. Uma outra fase que aparece, então, essa falta de vontade, é quando sofremos situações muito traumáticas, e podem ser, então, como eu coloquei aí, um término, a perda de uma pessoa querida, ou uma notícia ruim, como, por exemplo, uma perda de emprego. E como a gente está vivendo agora, que a gente já falou um pouco, a pandemia, foi um evento que marcou a vida de todo mundo, e ainda está marcando, né? Está passando, a sociedade passa por um momento muito denso, muito pesado. Então, como forma de se proteger a nós mesmos, a gente acaba querendo se afastar, não socializar com as pessoas. Isso aconteceu comigo várias vezes durante a pandemia, eu queria só parar de falar com os meus amigos, de me comunicar com as pessoas, mas depois a gente vai voltando, a gente vai querendo voltar, porque a gente sente essa necessidade de se comunicar. Então, outros motivos que levam ao isolamento voluntário são os transtornos mentais, como a depressão, as fobias, a ansiedade, crises do pânico e outros transtornos, e alguns outros fatores, como, por exemplo, a baixa autoestima e a falta de confiança. Quando você tem já um quadro clínico presente, é sempre importante procurar ajuda de um profissional ou continuar o tratamento que você já faz, porque uma falta de socialização por grandes períodos de tempo pode agravar ainda mais o quadro clínico, fazendo ainda mais mal para a pessoa. E aí fica, então, um questionamento que a gente teve enquanto pesquisava. Se não querer socializar em algumas fases da vida é normal, quando isso começa a afetar as pessoas, como isso excede? Então, começam a aparecer alguns sintomas, algumas consequências que afetam várias áreas da nossa vida. Entre elas, então, está o desânimo, um mau desempenho no trabalho e na faculdade, na escola, as restrições nos contatos, a dificuldade de estabelecer relações profundas, a falta de amigos, a ansiedade e a baixa autoestima. Então, se a gente começa a perceber isso em várias áreas da nossa vida, é bom começar a repensar como está a nossa socialização e como a gente pode mudar isso. E falando sobre isso, sobre esses medos, a gente buscou, e isso apontam que esses medos são gerados pela violência do mundo exterior, por bullying, depressão, a superproteção dos pais na fase que a pessoa está indo para a fase adulta, as inseguranças consigo mesmo, com o corpo, tudo isso ocorre a insegurança para encarar o mundo exterior, para encarar a vida adulta. Pode passar, Gi. E o que mais incentiva isso, que acaba ajudando ainda mais para os jovens, é o vício na internet e nos jogos, que a gente vê muito presente na vida deles. E isso acaba fazendo porque eles conseguem se conectar sem ao mesmo precisar sair de casa, pode ser no quarto, na sala, onde ele se sentir confortável em passar seu dia. E através desse meio de comunicação, eles conseguem falar por videochamadas, trocar mensagem, se sentir presente de alguma forma na vida das pessoas. Só que isso nem sempre é saudável, nem sempre faz bem para a pessoa. Pode passar. E uma dessas consequências do isolamento, desse contato físico, é que afeta a saúde física, a espiritual e a mental, por conta que a pessoa não pratica nada no exercício físico, ela fica só na sua rotina diária, aquela rotina do dia a dia dentro de casa, por conta da pandemia. Isso está diretamente ligado à liberação de serotonina, que é um neurotransmissor responsável por regular o apetite, o sono, a energia, o humor, o ritmo cardíaco. Como a Camille falou mesmo, a pessoa fica irritada, fica mal-humorada, não quer fazer nada, só quer saber de dormir,
ou continuar na sua rotina normal, que já está acostumada, ela não procura algo novo. Ela só fica ali dentro de casa no seu conforto. Eu vou falar um pouco sobre como o isolamento afeta o cérebro, que é uma coisa que a gente achou muito interessante, que tem consequências diretas no cérebro, como esses casos de confusão mental, mudança de personalidade, declínio cognitivo, demência, perda de fluência verbal e perda de memória. Isso é estudado desde antes da pandemia. Algumas áreas do cérebro são diretamente afetadas, que são o córtex pré-frontal, o hipocampo e as amígdalas cerebrais. E essas áreas, os cientistas, médicos que estudaram, perceberam que elas ficam com volumes menores. Então, afeta a tomada de decisões, o comportamento social, altera a personalidade, compromete a aprendizagem e a memória, deixa a pessoa estressada e afeta também o processamento de emoções das pessoas. Uma coisa que eu ouvi também é o isolamento extremo, que é como chama quando as pessoas ficam isoladas nas solitárias, nas prisões. Isso não tem no Brasil, eu acho, né? Mas nos outros países isso é mais comum. Que a pessoa que fica na solitária, que é aquele lugar extremamente pequeno, sem janela, nem nada, né? Não tem contato nenhum com ninguém, nem com outros tempos, então ela acaba não tendo nenhum estímulo sensorial. E que acaba trazendo alucinações, a pessoa fica com dificuldade de pensar, tem pensamentos obscuros, traz várias doenças psicóticas, né, para a pessoa nesse isolamento extremo. Bom, por fim, a gente resolveu pedir uma opinião de uma profissional da área. A gente conversou com a psicóloga Isabelle Ribeiro e a gente perguntou para ela se a procura pela terapia aumentou em relação antes da pandemia, ou se continua mesmo, se diminuiu. O que ela falou para a gente foi que aumentou muito. Pacientes que já tinham tido alta, eles tiveram que retornar ao tratamento. Pessoas que estavam em tratamento, elas tiveram uma piora, então elas tiveram que entrar com medicamentos, enfim. E aí a gente pediu algumas dicas para as pessoas se cuidarem durante a pandemia. E ela falou que fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, fazer ligação por vídeo com amigos e família, principalmente fazer terapia é bem importante. Ela falou também que se você tomar todas as medidas de segurança, sair ao ar livre, dar uma andada no parque, talvez fazer uma pequena reuniãozinha na sua casa com um ou outro amigo, é importante manter esse contato, porque não conversar com ninguém, ficar só em isolamento é muito prejudicial. Façam terapia, galera. E é isso. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Muito bem. Tem referências? Aê! Muito bem. Legal, gente. Olha, como é que fala? São dicas mesmo, né? Eu gostei da apresentação, as meninas dividiram bem o trabalho. Eu acho que é importante a gente ter sempre esse viés de... A gente aponta o problema, né? Os problemas. Então, também nossa responsa tentar apontar caminhos de alguma forma, né? E eu fiquei contente de vocês terem trazido essas dicas, essas ideias, né? Eu não sei como é que é a questão da terapia aqui para a turma, se outras pessoas, né? Se algumas pessoas fazem. A minha filha aqui tá... Eu me preocupo muito nessa questão da pandemia com o pessoal mais jovem mesmo, adolescência, né? No caso vocês também, vocês estão aqui, né? Porque é um momento em que a vida está explodindo, a vida está pulsando, né? Nossa, mas desculpa cortar a barra, esse negócio de terapia, você comentou. Eu acho que é fundamental, assim, né? Eu fiz um trabalho sobre segurança e falou justamente nessa questão do preconceito da sociedade no geral, no mundial, assim. Claro que tem países mais desenvolvidos que lidam melhor com pessoa ansiosa ou com outros transtornos mentais, né? Que, na verdade, são condições, são doenças também. Então, eu mesmo tive crises horrorosas em maio e, por conta da pandemia, está cada vez mais sério e, enfim,
a gente vai percebendo que mais pessoas é mais comum, né? A ansiedade é o mal do século, então todo mundo tem um pouquinho, mas outros com mais frequência, outros com menos, e eu acho que esse trabalho explicou bem isso, eu acho muito fundamental isso, expor para a sociedade, e começa na faculdade, né? Isso é excelente. Legal, bem comentado. Então, eu na semana passada estive na rádio, né, fazendo uns depoimentos falando sobre a pandemia. Eu acho que eu compartilhei, não sei se no grupo de vocês no ambiente virtual, eu acho que está na página, 2 trechinhos, né? E um deles fala sobre a quarta onda, que algumas pessoas estão dizendo que é justamente essa questão da saúde mental, né? Que são essas demandas que vão, na verdade, persistir mesmo depois da vacina, que é super importante, é fundamental, né? Mas assim, a gente tem que continuar se cuidando, enfim, como sociedade, e isso vai durar um bom tempo. Eu acho que nesse sentido, vocês estão paradoxalmente, né? Embora cada um na sua casa nesse exato momento, mas assim, falo com o coração na mão mesmo. A gente tá de alguma forma muito conectado também, porque a gente está junto nisso, a gente está vivendo isso juntos, né? Então é possível que futuras gerações assim não tenham noção, até desejo que não tenham mesmo, né? Noção do drama que está sendo para todos nós, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma camiseta, né, tô lembrando um amigo, um pesquisador americano que fala, ele vai fazer uma camiseta I survived, né, sobrevivi e tal. Talvez eu tô brincando aqui, mas assim, a gente ter sentir que a gente tá junto nisso, né, e sim, procurar ajuda, gente, sem orgulho, sem aquela coisa, eu não preciso, não, sem problema nenhum, né. Se vocês quiserem uma dica, tem tanta coisa para falar que a gente ficaria até amanhã, mas, por exemplo, a Amanda Palmer é uma pessoa que tem um trabalho aí sobre, eu não vou lembrar o título agora, que é sobre como eu aprendi a pedir ajuda, sabe? É uma coisa nessa pegada, assim. Então, isso não é demérito para ninguém. O fato de que está chegando essa onda da saúde mental, ou seja, da necessidade da gente ter o apoio, todos nós, né? Eu acho que isso, se vai servir para alguma coisa, eu acho que sempre pode, a gente sempre pode aprender, né, com o que a vida traz, vencer o preconceito, né, trazer essa noção de que todos estamos expostos, somos vulneráveis, não existe super-homem, né, então a gente está vivendo isso junto, né, só por isso eu já sou um admirador de vocês que estão aqui firmes, assim, eu sempre agradeço nas minhas aulas, porque, pô, é muito bom saber que vocês estão aqui, sentir que a gente está junto, tá passando por isso, tá tentando se dar força uns aos outros, né? Quero agradecer o grupo, né? E a gente tem um grupo aí já, assim, querendo apresentar, né? Que é o grupo da Júlia, que está aplaudindo vocês. Então, se vocês quiserem, Júlia e turma, podem compartilhar também. Eu só vou esperar meu grupo também chegar, eu acho. Tá chegando todo mundo aí. Chegou um. Tá, calma. Beleza. Começar a compartilhar, sim, tem que deixar. Tá vendo certinho? Sim, tá aqui. Obrigada. Boa noite, turma. Meu nome é Júlia Midori e o tema de hoje que o nosso grupo vai apresentar é sobre a falta de perspectiva. Mas é sempre bom lembrar que a gente tem que manter nosso corpo e nossa mente saudáveis. Quando a gente cuida de nós mesmos, não ajuda somente a sobreviver. A gente tem que prosperar, se desenvolver, crescer, ainda mais nesses tempos incomuns. Mas o que essa falta de perspectiva é em si? Além do fato que ela pode ser uma consequência
ou uma causa de outras doenças, levando ao pé da letra, a pessoa é uma pessoa desacreditada. Ela não tem mais esperanças. Ela praticamente vive sem um rumo no futuro, ou seja, ela não vive bem, ela não vive de verdade. Ela se sente na sensação de um fim da linha. Ela não se sente mais interessada nas coisas que ela gostava. Ou seja, ela fica à mercê à toa daquele mau humor, daquele desânimo, de uma angústia, de uma tristeza que ninguém consegue ver aquilo direito se você não está passando por isso. Boa noite, eu sou o Felipe Potenza e eu vou falar como surge a falta de perspectiva, que pode aparecer de forma mental, emocional, física e social, que assim estão relacionados ao controle das emoções, sentimentos e ao modo de pensar. As emoções incontroladas e os pensamentos negativos, consequentemente, atrapalham o funcionamento do corpo. Isso ocorre por Travou. especialmente ações e traumas não superados, que acabaram por estressar ainda e isso afeta a coordenação cerebral delas, fazendo com o mesmo. Fatores que exercem influência não tem atividade Eu acho. Opa, tá meio travado. Controle, dificuldade no tratamento de problemas psicológicos, evitar atividades excessivas. Eita, pô. Opa. Será que fechando a câmera melhor? Melhor. Conexão, às vezes pode ser, né? Neste caso. Opa. Voltou? Vai lá. Nem sei onde eu parei agora. Retoma aqui da metade da transparência aí dos físicos. Os fatores que exercem influência considerável no surgimento da falta de perspectiva são como tendências à negatividade e aos distúrbios de personalidade, questões genéticas e fisiológicas, menor controle de emoções ou dificuldade no processamento de problemas psicológicos, evitar atividades excessivas, isolamento social, angústia e tristeza por não conseguirem ter coragem de compartilhar ou de conversar sobre conflitos internos que alimentam ainda mais essas emoções negativas. Bom, boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu sou o César, vou falar um pouco da relação do coronavírus com essa falta de perspectiva. No começo da pandemia, uma grande parte dos profissionais da área, como psicólogos e psiquiatras, eles acreditavam que toda essa situação de isolamento social e a mudança repentina de rotina, ela afetaria psicologicamente uma grande parte da população. E, de fato, afetou, né? Dentre toda a duração da pandemia, diversos estudos foram realizados e provaram que essa ideia estava certa. Eu separei um estudo para falar para vocês, que foi uma pesquisa realizada pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Essa pesquisa foi realizada em março de 2021, então ela é relativamente recente. E nessa pesquisa foi comparado 10 países, dentre esses países Estados Unidos, Inglaterra, o Brasil também. E o Brasil, ele foi o país que teve a maior incidência de sintomas de ansiedade e de depressão. Dentre os 1.500 brasileiros entrevistados, 63% deles foram diagnosticados com ansiedade e 59% deles foram diagnosticados com depressão. E dentre esses dois diagnósticos de ansiedade e depressão, 84% deles disseram que esses sintomas começaram a aparecer depois do começo da pandemia e apareceram principalmente na faixa etária dos jovens, entre 15, 29 e 30 anos. Boa noite, sou o Davi, está comentando sobre os sinais da falta de perspectiva. Então, inicialmente, você pode estar percebendo uma falta de ânimo, um problema em autoestima, que
possivelmente no futuro vai causar problemas no sono, alimentação, podemos causar distúrbios mesmo alimentares ou uma insônia, por exemplo. E essa falta de ânimo pode causar outros problemas como problema de concentração, perda de interesse em algo que se gostava muito antigamente, então vamos supor, você gostava de algum jogo e agora, sei lá, você joga apenas por passar tempo, você não sente mais prazer nas atividades que antes sentia interesse. Mas o principal é a falta de energia, mesmo sem fazer nenhuma atividade. Tipo, você vai na cozinha, vai no banheiro só no dia, já se sente esgotado, cansado, e que já é um dia perdido, que você não tem mais ânimo para fazer qualquer outra coisa. Então, você fica num estado de inércia e essa inatividade só piora a situação. Então, caso sinta algum desses sintomas, podemos dizer assim, é importante que a gente repare neles, porque a gente pode estar sentindo eles, é algo rotineiro e que a gente acaba acostumando. Então, é necessário que se você mesmo analise se você está fazendo algum desses sinais e procurar a ajuda de um psicólogo, que é essencial que você descubra a motivação que se tem atrás desse desânimo e para se ter um diagnóstico oficial. Trazendo como o último tema, seria como combater essa falta de perspectiva, mas lembrando que isso são dicas e pode mudar de pessoa para pessoa. Então, normalmente, é muito importante você ter empatia de algo que não é seu, que não te pertence, para você entender. Então, o recomendado, normalmente, é que você trabalhe a sua autoestima. Você primeiro tem que ter compaixão consigo mesmo, aceitar seus erros, entender que ninguém é perfeito, que todo mundo é humano e você vai errar algumas vezes, isso é normal. Normalmente você tem que também deixar sua zona de conforto. Em situações normais, você iria convidar seus amigos para sair, fazer algumas viagens, alguns cursos presenciais, visitar lugares novos, cinemas e reuniões de família. Mas em situações de pandemia, isso fica muito difícil. Então, como que você poderia fazer isso? Uma recomendação boa que foi feita por um discurso motivacional do William McHaven é que você comece de coisas pequenas, principalmente na atividade de você arrumar sua cama quando você acorda. Você começa com uma atividade pequena, você começa com uma tarefa pequena e assim você estimula seu cérebro a continuar fazendo mais tarefas. Então, ao final do dia, você percebe que uma mínima tarefa você já fez várias, dependendo da pessoa. Então, isso reforça que a gente tem que dar valor às coisas pequenas da vida também. Então, isso vai cair muito também na análise do que você tem, é uma autoanálise. Que a gente tem que relembrar, às vezes, que, de acordo com a situação, tem poucas coisas para a gente reclamar, para a gente não sentir injustiçados ou tristes. Então, isso cai na autopiedade, que se a gente está se sentindo mal com alguma coisa, se a gente está sofrendo, a gente tem que buscar alguma solução para isso, a gente tem que buscar modificar, né? E uma última recomendação seria iniciar um projeto novo. Iniciar algo que você goste, que você realmente queira se dedicar àquilo. E talvez, quem sabe, nessa falta de perspectiva, você ache um sonho para isso. Então, diante toda essa situação, é muito bom que você se mantenha seguro e se cuidar. E obrigada para todo mundo que dedicou seu tempo para essa apresentação. Muito bem, a Júlia acho que é apresentadora profissional, né? Vocês perceberam? Ela tem uma coisa meio de MC, já vai logo tomando palco, né? Mas muito bom. Gente, sim, eu acho que é muito legal esse último toque, né? Que é essa coisa de fazer um projeto, pensar coisas, né, com as quais você se identifique, né? No meu caso, vocês vão achar até, sei lá, parece um pouco óbvio, né? Mas, por incrível que pareça,
para alguns, né? No meu caso, eu sou professor, né? Então eu tenho que dar aula. Aí é meu ganha-pão, meu dia a dia, enfim. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando, eu estou fazendo mini cursos, algumas atividades, grupos de estudo, né? Então eu estou procurando manter atividade, estudando temas novos, mas dentro vamos dizer, que eu acho que é mais a minha vocação, que é realmente essa coisa da pesquisa, do estudo, né? Eu tenho me aventurado um pouco nessa parte mais da psicologia, da psicanálise, por exemplo, né? E, enfim, de alguma forma tentar ampliar nosso conhecimento sobre o mundo, né? Fora línguas também, estou reativando o inglês, o espanhol, essas coisas. Cada um vai ter sua gama de interesses, né? Mas eu acho que estudar, sempre você tem uma coisa que você curte mais, exercitar, praticar, enfim, é um caminho interessante, né? Buscar aquilo que te faz bem, que faz você, enfim, ficar contente, né? Estudar também, ter conhecimento é algo que ninguém pode te tirar, né? É verdade, verdade. Então, assim, sábado eu vou lá, eu tenho aula online, agora está online, né, há um ano, mas eu tenho um grupo lá de percussão que a gente está estudando, né? Estou aprendendo um pouco mais sobre o Brasil, então são caminhos que a gente vai buscando, vai encontrando, enfim. E lembrando para a turma que vocês são tudo de bom, vocês são especiais, assim, se vocês tiverem qualquer dificuldade com isso, eu topo também, se precisar de um sei lá, trocar uma ideia, a gente está aí, né? Já aconteceu nesse semestre de algumas poucas pessoas me procurarem de modo mais assim, que precisavam de um alô e tal, e dentro do possível a gente está aí, né? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas sintam que estamos com vocês, estamos à disposição, tá? Gente, legal. E assim, são 8h25 agora. Será que a gente faz mais um grupo? Tem algum grupo aí que está na pinta para apresentar? O que vocês acham? Seria legal se a gente conseguisse ter mais um grupo hoje, viu? Porque a turma é grande. Por exemplo, o pessoal da insegurança tá aí? Não sei quais são os alunos, eu marquei para o tema. Tamo aí. Aí, então. Paulo, você e quem mais mesmo? Luciano e Henrique Comim. Então, será que podemos, então? Acho que vai ser legal. Pode ser. Tá, fique à vontade para colocar na tela. Tá, vou começar aqui. Confesso que eu fico um pouco nervoso, né? Natural. E eu vou começar aqui. Opa, aqui. Vocês estão conseguindo ver, conseguindo me ver, me ouvir? Belezinha, show de bola. Beleza, então eu vou começar falando do tema insegurança. Eu vou começar com uma citação de Spinoza, que ele escreveu no livro dele, A Ética, né? Ética, em 1977, que foi publicado, né, pós-morte, né? Ele faleceu e aí publicaram. Então, né, ele cita, né, em um trecho: a nossa mente, quanto a certas coisas, age, ou seja, é ativa, mas quanto às outras, sofre. Ela é uma passiva. Isto é, enquanto tem ideias adequadas, é necessariamente ativa em certas coisas, mas enquanto tem ideias inadequadas, é necessariamente passivas noutras. Esse trecho eu vou interpretar no próximo slide, mas primeiro eu vou falar de algumas definições que eu achei pertinente aqui. Primeiro da Wikipédia, né? Aqui a enciclopédia livre. Insegurança pela Wikipédia é caracterizado por um sentimento de mal-estar que é desencadeado pela autopercepção de si, que torna o indivíduo vulnerável, incapaz ou instável para com a sua autoimagem ou ego. Isso foi uma interpretação, mas a definição mesmo que eles citam logo no início é sentimento ou mal-estar gerado ou nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si, mesmo ser vulnerável de alguma forma,
ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou ego. Ou seja, ele atrela a percepção externa e coincide com o seu, digamos assim, o seu emocional. Então, ele mexe exclusivamente ali, né? Ele bloqueia a sociabilidade. Ele cria como se fosse uma fobia social em certos casos que a gente vai ver mais para frente. E o Spinoza, num trabalho que foi feito por uma dissertação de mestrado, que eu vou citar mais à frente também. Então, com esse gancho de vulnerabilidade emocional, temos as percepções mentais de ação e sofrimento que Spinoza, em seu livro Ética, que eu citei, de 1977, no qual eu tirei na terceira parte ali a citação do primeiro slide, define como ativa ou passiva, segundo a qual é passiva com ideias inadequadas, sendo necessariamente ativa nas demais. Ou seja, a gente pode interpretar esse trecho, né, que ele citou, né, no slide anterior, na citação dele, como as ações passivas. Temos ações passivas e ativas, né, no geral, e são caracterizados como um sentimento que o indivíduo passa o tempo todo, ou seja, o ser humano está toda hora pensando se aquilo é bom para ele ou se aquilo não é bom para ele. Isso são ações, né, mais passivas, ou seja, você fica passivo, você fica complacente, digamos assim. E ativa é quando você realmente se posiciona, né, e se afirma perante a sociedade. Isso é uma interpretação minha, né? Então, todas esses contrastes ligando ao sofrimento e à ação, né, o passivo e o ativo, que nem ele citou no livro dele, isso tudo gera dúvidas, né? Ou seja, o indivíduo fica ali duvidando de si, das pessoas, etc. Isso produz angústia e medo, que são decorrentes da ansiedade que a própria dúvida gera no ser humano, né? E isso, ao meu ver, pode ser a insegurança psíquica mesmo, né? Então, de fato, esses sentimentos são normais até certo ponto, ou seja, essas dúvidas e essa ansiedade que gera em si, né, na própria psique, é comum, né, na geração que a gente está atualmente, né, que é o Homo sapiens sapiens, que é a última evolução humana, onde os seres vivos são dotados da razão e da emoção para conviver em sociedade e para expor os seus sentimentos, né? Antigamente, antes disso, nos Neandertais, enfim, nas evoluções até antes, o Homo sapiens, né? Ele era adotado mais, ele agia mais na emoção. Ele não tinha muita razão. O subconsciente dele não estava bem desenvolvido ali para ativar o consciente, talvez. Não sei, isso é uma coisa que eu acho, né? Posso ser que eu esteja errado. E, enfim, isso tudo gera medo, e o medo, aí sim, o medo como é emoção, sempre teve ligado na sobrevivência humana, até quando o homem começou a ficar de pé ali acho que foi a partir dos Neandertais mesmo, né, que ele começou a virar bípede, né? Então, esse instinto é instinto natural, o que torna a gente ficar atentos, cautelosos com aquele aquele barulho que a gente ouve, a gente tem medo porque pode ser algum instintivo. O medo é instintivo, ou seja, a gente ouve um barulho e a gente pensa, não, pode ser um invasor ou pode ser um animal, no caso da pré-história, né? E isso envolve o medo, é natural. Agora, o que a insegurança faz, né? A insegurança é o medo, mas ela pode virar pânico. A partir do momento que ele fica pânico, que a pessoa entra em pânico, todo o sistema emocional da pessoa não funciona direito, né? E o medo, que era para salvar, para a gente ter um sistema de defesa ali, ele entra em xeque. E
e não funciona, então acaba piorando, e o risco que estava controlado ali, que estava sendo gerenciado, né, fazendo a gente ficar atento, ele acaba resultando em acidente mesmo, ou seja, ele acaba sendo atacado, ele acaba correndo, ele acaba, né, quando o tigre ali, quando aquele animal, ele vem se aproximando, em vez de ele ficar calmo e tentar lidar com aquela situação ali de uma forma racional, ele acaba usando a emoção, que é o medo, pela alta taxa de ansiedade, né? E então com esse slide, né, o instinto básico de sobrevivência humana é o medo, e o nível patológico que eu pesquisei nos sites é o pânico, né? Então eu fiz uma interpretação das duas definições, né, como a insegurança psíquica ou a insegurança emocional também, que pode ser a mesma coisa. É como o medo, que é o instinto saudável que nos faz pensar antes de se tomar uma decisão racional, né, que a gente acha que a gente tem que é uma decisão racional e não emocional também, né? Vê-se que precisamos do lado psíquico ou emocional para tomarmos decisão racionais. Quando esta insegurança sai do controle e se torna patológica, como eu acabei de explicar, chegamos a um sentimento de pânico provocado pelas dúvidas e ansiedades fora de controle. Isso é o que eu interpretei de todos os textos que eu pesquisei e li. Tá, lembrando que a gente vai ter um grupo para falar sobre medo. Na verdade, medos, né? Porque a gente está colecionando medos atualmente, né? Então, vai ter um pessoal que semana que vem vai falar sobre isso. Ah, tá. Não, eu não vou entrar em detalhes no medo, não. Eu só estou falando que no nível de insegurança, né? E, sim, agora as origens históricas, né? Então, justamente na dissertação de mestrado desse Lucas Palaia Cassas, ele cita o Ética na parte 3, eu acho, dele, que é, né, a esperança é nada outro que a alegria inconstante originada da imagem de uma coisa futura ou passada, de cuja ocorrência duvidamos. O medo, ao contrário, é a tristeza, ou seja, ele associa o medo à tristeza e a esperança à alegria. Perdão. É a tristeza inconstante originada da imagem de uma coisa duvidosa. Além disso, caso a dúvida seja suprimida desses afetos, da esperança faz-se a segurança, e do medo o desespero, né? O pânico também, né? A saber, a alegria ou a tristeza originadas da imagem de uma coisa que temíamos ou esperávamos, que é aquele instinto natural do ser humano. Então, Spinoza define, então, a segurança, que é quando cessam as dúvidas do futuro ou passado, que são associadas à ansiedade, da alegria e da tristeza, relacionados à esperança e ao medo, certo? Respectivamente. Por sua vez, a insegurança seria, posso supor que seria a negativa dessa lógica, né? Pelo prefixo in, né? Que é o contrário da palavra. Ou seja, quando esses afetos estão em simbiose, estão, né, ali juntos e entrelaçados. E a ocorrência alegre, da qual duvidamos, passa a existir, né, de forma real no consciente ou inconsciente da mente humana. E a tristeza, que propicia o medo, né, como eu falei, como Spinoza falou, perdão, se torna a constante de uma coisa que tem... Deu uma travadinha aí? Como é que tá para os demais? Deu uma parada. Vamos seguir, gente. Nosso tempo tá curto aqui. Agora, se eu vou falar sobre os sintomas de insegurança. Essa insegurança, tipo, ela pode causar para a gente alguns transtornos emocionais, que isso pode ser observado pelo pessimismo, antissociabilidade, a fobia social, que é diferente de antissociabilidade. Quando você é uma pessoa antissocial, você não quer estar no meio social. Já a fobia, você está no meio, você se sente perseguida, e tem uma certa diferença. A disformia corporal, você começa a ter, a partir da insegurança, a não gostar do seu corpo, ter algumas paranoias com ele. Pode falar do caso da anorexia, alguma coisa desse tipo. E o egocentrismo, você por insegurança acaba se achando o dono de tudo, que o seu jeito é o melhor de todo mundo. Por insegurança dos outros serem melhor do que você vai lá e se acha o top.
Pode passar aí, Paulo. Paulo? Aí. O inseguro violento é um belo de um exemplo do egocentrismo, porque pela sua insegurança, ele pode atacar as pessoas com caso de bullying e pessoas obsessivas, controladoras e invejosas, que ela, por sua insegurança de perder um namorado, alguém de importância, ela acaba sendo obsessiva e controladora. E muitas vezes, no caso do bullying, dessa sua insegurança e das pessoas não notarem ela, alguma coisa, ela acaba praticando bullying para ser notado por todos. Pode passar aí, Paulo. Paulo? Aí. O time do inseguro. Já o time do inseguro eu acho que pelo meu ver, é o mais notável entre os exemplos, porque sempre uma pessoa insegura, geralmente ela fica mais na dela, fica introvertida, fica quieta, só que isso causa muitas é má vista pelos outros, é julgado, principalmente em sociedades pouco só evoluídas, porque pode daí que vai gerar o bullying de outras pessoas, podem gerar o bullying em cima dela para ela ficar quieta, ser introvertida. E acho que é isso. Bom, agora estão me vendo aí? Estão me vendo aí, pessoal? Professor? Tudo bem. Tinha lá um autossabotador que acho que passou meio rapidinho ali. Ai, perdão. Desculpa. Acho que ficou faltando o Henrique terminar, concluir, né? Então, o autossabotador, ele pode se encaixar na disformia corporal, que é muitas vezes a pessoa não gosta do seu corpo, pode acabar com a caso na anorexia, que eu já falei. Ela, por se achar feia, ela começa a vomitar para tentar chegar num corpo perfeito. Muitas vezes, quando ela está em caso de depressão, ela começa a se cortar para tentar suprir a sua necessidade de atenção, de até mesmo de estar nessa fase ruim para tentar achar algo para melhorar. E tem um outro caso que é aquele que fica assim, putz, tô ferrado nessa prova de cálculo, tô ferrado nessa prova, nossa, tô lascado na prova. Daí chega lá, faz a prova, tira 1. Aí fala, pô, sabia que eu ia me dar. Esse é o autossabotador, né? Então tem que... Galera, É exatamente ligado ligado aí. ao pessimismo, né? Aqueles tópicos ali, ele é muito caracterizado pelo pessimismo, né? Pode seguir. Bom, as consequências, elas são inúmeras, né? Dessas causas, né? Elas podem resultar em pessoas violentas, tímidas, e que no caso aí que se sabotam, por ser extremamente ansiosa e o medo, né, de interação em sociedade fica cada vez mais difícil, né? Se torna cada vez mais antissocial, resultando no caso na fobia social, né? Porque à medida que todos conspiram contra suas ideias, né, isso se torna cada vez mais, a pessoa vai se fechando cada vez mais, né? Porque ela já é uma pessoa insegura. Os egocêntricos são a grande maioria, né? Inseguros e violentos. E os mais comuns são os casos de dismorfia corporal, né, que são também autossabotadores, né? Esse comportamento a gente pode ver mais em adolescentes que praticam bullying. Que coisa curiosa, né? O inseguro, na verdade, é aquele que a gente enxerga fazendo o bullying no dia a dia, que para suprir essa insegurança dele, ele age uma forma de escape, né, para essa prática. E o curioso é que muitas pessoas acabam tratando, né, acabam levando
o que acontece muito na adolescência. Não, ele é o cara, ele é o que pratica bullying, né? E os mais característicos são os tímidos, né? Em geral, são taxados como estereótipos, inseguros, principalmente em sociedades pouco evoluídas, sociopolítica, culturalmente e novas, né? Como a do Brasil, né? O autossabotador, por sua vez, ele é mais difícil de se identificar, na medida porque ele é consigo mesmo, né? O problema é dele, com ele mesmo, provocando, às vezes, no fim, aumento de peso, cirurgias, procedimentos estéticos, né? E é isso. Vamos ver aí a conclusão, né? Ao se falar em insegurança, se pensa em um tipo de uma característica ou traço de personalidade, que é fácil de corrigir. Muitas vezes as famílias, amigos, até a própria sociedade não esteja pronta para os inseguros. Estes estão sofrendo e precisam de ajuda. Todo esse tipo de insegurança estão atrelados às doenças mentais, como a depressão, bipolaridade e até a esquizofrenia, que ainda, infelizmente, na nossa sociedade brasileira, em maior peso, são discriminadas. Uma coisa é certa, somos inseguros por natureza, mas alguns estão dentro da faixa de normalidade. E outros estão apenas doentes e precisam de ajuda e não de preconceito, né? Ao se falar em insegurança, se pensa sempre em um tipo de característica ou traço de personalidade, né? Que é fácil de corrigir, né? Muitas vezes as famílias ou até a própria sociedade, ela não está pronta para essas pessoas inseguras, né? Porque essas pessoas estão sofrendo, mas a gente sempre acha que a história nos diz, né, que as pessoas são fracas, né? É frescura, falta porrada, né? E aí o que acontece? Aonde que está? Como que vamos resolver esses problemas, né? Os casos mais graves, né, que não foram tratados, né, a gente encarcera, né? E os outros, os tímidos, que vão cometer suicídio, pode ser um final do seu sofrimento, né? O autossabotador, né, com as suas deformidades, provocando antecipadamente sua morte. Então, eu acho que é um tema bem interessante que a gente, quando começa a ler e a estudar, começa a identificar, às vezes, amigos que às vezes temos dentro de casa, que às vezes eles não querem participar com a gente, mas não querem que tenha mais pessoas além daquelas que eles convivem. Então você começa a identificar dentro do seu convívio, da naturalidade do dia a dia, que você passa desapercebido por conta dessa cultura, dessa recente cultura, né, brasileira, hoje falando de Brasil, né, é uma cultura bem recente, é um país bem novo, né, e se tratando de cultura, a gente começa a enxergar amigos, parentes, e se você começar a aprofundar, você vai começar a identificar pessoas nesse meio, né? E tem aí as nossas referências, pode passar, Paulo? Só um finalzinho, né? A insegurança te faz acreditar no que ninguém te disse. Autor desconhecido. É o perigo, né, da pessoa. Essa aqui, né, é uma... Oi? A pessoa às vezes conclui, né? Uma coisa que não é. Exatamente. Elas acabam criando tipo uma psicose. Por isso que eu falei um pouco da esquizofrenia ali, que pode ser confundida, né, nos tímidos ali, aquela psicose ali de que os outros estão achando, e acaba gerando a insegurança, o que faz afastar a pessoa, por ela ser o que a gente falou agora, né? Para ela querer se afirmar na sociedade, mas ao mesmo tempo se afastar dos outros por ser insegura. Uma dica que eu dou é assim, eu conheço algumas pessoas que têm é quase uma mania, vamos dizer assim, de querer adivinhar o que os outros... Sabe quando a pessoa ela pergunta uma coisa, mas antes de você responder, a pessoa diz, ai, nossa, começa, né, reagir. Então eu falo, calma, né, espera, né. Então eu acho que é muito interessante como se a gente para refletir, como é que a insegurança está relacionada com muitas outras questões, né? Até coloquei aqui muitos relacionamentos que passam por crises, tem a questão da insegurança dos dois lados, às vezes, né?
só que reagem diferente. Um lado se encolhe e o outro lado, às vezes, se torna mais agressivo. Mas se você for ver no fundo, existe insegurança, às vezes, das duas partes, né? Um outro caso é o ciúme, né? É outra manifestação de insegurança, né? E que complicado, né, para lidar. Enfim. Perfeito. O ciúmes é o caso mais grave que você comentou, que as pessoas, que os inseguros, eles imaginam aquela situação que é muito ansioso, que gera muita ansiedade e cria aquela angústia, e quando que não é real, né? Mas é tipo um delírio, digamos, na psiquiatria, que eles falam de delírio e alucinações, que você cria toda uma fantasia do que vai acontecer. Por exemplo, acontece muito quando você manda uma mensagem e você quer esperar uma resposta, só que aí não vem a resposta que você estava esperando. E aí a pessoa, por ser insegura, ela acaba ficando com raiva, ou cria esse sentimento de raiva e gera o sentimento de violência, ou ele acaba se fechando e ficando cada vez mais angustiado e tímido, o que acaba levando ao suicídio, porque o sofrimento mental é tanto, né? O tempo, né? É necessário esperar. A gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, você manda um sinal para alguém e tal, e às vezes você tem que ter um pouco de paciência mesmo, né? O fato de a pessoa não te responder imediatamente não significa desprezo, nada disso, né? A gente tem que tomar esse cuidado com a gente mesmo, né? Para não sair concluindo que o pior aconteceu, né? Mas eu acho que é isso, né? Nós estamos, assim, já ultrapassamos nosso horário, mas ficou bom, ficou de bom tamanho. Acho que deu um todo coerente para hoje, nossa sequência de seminários. Gente, é isso aí. Tamo junto. Todos nós temos as nossas inseguranças. Vocês estão falando que o cara é inseguro também. Eu tenho 1000 questões e tal. Mas a gente vai tocando o barco. Vamos que vamos fazendo os nossos, né? É que nem aquele cara. O cara às vezes chuta para longe do gol, mas tá tentando ali, né? Tal. Então, pede desculpa para a torcida, né? Eu me identifico às vezes, né? Eu uso às vezes essas metáforas do futebol, assim, mas a característica do inseguro é de toda hora pedir desculpa ali, né? Ele faz alguma coisa, e aí pode ser alguma coisa bem sutil, que ele não precisa se desculpar, mas que ele se autoflagela, né? Tem muito isso também. E é aquilo que o Luciano falou na conclusão, né? Que a gente é inseguro por natureza, ainda mais agora na sociedade, onde a ansiedade está ali direto, a quantidade de informação, né? É isso que você falou. Ainda teremos muitos estudos referente ao tema agora, após pandemia. Isso vai mudar muito e vai aumentar muito também. Podemos esperar aí grandes documentários e artigos escritos nesse pós-apocalipse aí. Eu acho que você, Luciano, você entrou num ponto que é interessante, que aquilo que você falou de você às vezes repara em colegas, conhecidos, tal. Então, aí é o momento da gente exercitar a empatia, né? A gente está trazendo esses temas também para ajudar nesse sentido, né? Você percebeu alguém que se encaixa ali, ou de repente o cara deu uma sumida, ou anda meio... Você sente ali que está meio baixo astral e tal. Então, a gente está preparado, um pouco mais preparado, para poder oferecer uma ajuda, dar uma força. Estou aqui, qualquer coisa me dá um alô, né? Acabei de falar com uma amiga minha também, que está passando um momento muito difícil. Então, falei, precisando, estamos aí. Às vezes, simplesmente ter este sinal é algo que traz algum conforto, né? Então, de novo, é aquilo, estamos junto, né? E estamos junto mesmo, agradeço todo mundo. Vou encerrar aqui, porque eu vou, assim, rapidamente para a próxima turma. E semana que vem tem mais, tá bom, gente? Boa noite. Continue se cuidando aí, gente. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigadão, vocês ficaram todos Boa noite, professor. Valeu, gente. Show de bola. Tchau, professor.